Olá, amiguinhos! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Espero que sim, não é? Com a tia está tudo bem, graças a Deus. E vocês? Continuam obedecendo a mamãe e ao papai? Lavando as mãozinhas direitinho? Se cuidando? Ficando em casa? Muito bem, eu sabia que sim, porque vocês são espertos, não é? Então, hoje nós estamos aqui para mais uma aulinha de evangelização da casa de Doutora Erma. E como todas as vezes, mais uma vez, antes de começar a nossa aulinha, nós vamos fazer a leitura do muito bem, do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ler hoje, lá no capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, o item 5, que fala sobre os trabalhadores do Senhor. Vamos começar? Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que, pelas suas divergências de opiniões, tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade virá e eles serão levados pelo turbilhão. Nesse momento, gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que lhes recusastes estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes recompensa nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não peçais nada mais. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza, neste momento, a enumeração dos seus servos fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos. Porquanto, aos que não recuarem diante da sua tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É uma mensagem de O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então, meus amiguinhos, a tia escolheu esse item hoje, o item 5 do capítulo 20, os trabalhadores do Senhor. Por quê? Porque hoje nós vamos dar uma pausa no livro dos Espíritos e vamos fazer uma homenagem a um homem que foi um grande trabalhador do Senhor, que trabalhou pelo Espiritismo, pela divulgação da doutrina espírita.
e cumpriu muito bem a sua missão, com coragem, determinação, responsabilidade, disciplina e muito devotamento e abnegação. Hoje nós vamos falar em nossa aulinha sobre os 94 anos de desencarnação de Leon Denis, que foi um homem muito importante para a nossa doutrina espírita, tão importante quanto Allan Kardec. Mas isso aí a gente vai conversar depois. Primeiro, nós vamos fazer o quê? A nossa prece. Vamos fechar os olhinhos? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, espiritualidade amiga que nos acompanha, a nossa querida irmã Sheila, o nosso amigo de todas as horas, o Dr. Herman. É com o coração feliz e agradecido que estamos aqui hoje para mais uma aulinha de evangelização da casa de Dr. Herman. E assim, pedimos a permissão para iniciá-la. Fique conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, meus amiguinhos, como a tia já falou antes, hoje nós vamos conhecer a história desse homem que foi tão importante para o Espiritismo. Ele foi tão importante que ele ficou conhecido como o apóstolo do Espiritismo. Porque, como a gente já estudou, Allan Kardec foi também muito importante, porque ele organizou todos aqueles ensinamentos dos espíritos, ele arrumou tudo, organizou, ele codificou a doutrina espírita. E através desse trabalho dele é que nós temos os livros da doutrina espírita que nós podemos estudar hoje. O Livro dos Espíritos, o Evangelho, a Gênese, o Céu e o Inferno e o Livro dos Médiuns. Mas, depois que Kardec fez tudo isso, chegou a hora de Kardec voltar para o mundo espiritual. Kardec desencarnou. Então, quem é que continuou esse trabalho magnífico de Allan Kardec depois que Kardec desencarnou? Foi o Leon Denis. Por quê? Kardec organizou, arrumou tudo para a gente, deixou tudo pronto. E o Leon Denis saiu pelos lugares afora, apresentando a doutrina espírita para as pessoas, falando sobre a doutrina espírita por diversos lugares. Vejam que legal, não é? E vocês sabem por que nós vamos fazer essa homenagem na aulinha de hoje ao Leon Denis? Porque Leon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846 e desencarnou no dia 12 de abril de 1927, aos 81 anos de idade. Então, como hoje é dia 11 de abril, amanhã completa 94 anos da desencarnação do nosso querido Leon Denis. E a nossa aulinha de hoje vai ser dedicada a ele. Então, nós vamos assistir agora a um vídeo que conta a história do Leon Denis pra gente, desde criança. Vamos lá? Fátima Moura, Leon Denis, criança como eu. Essa é a história de um menino muito querido e inteligente que adorava a natureza e fazer amigos. Seu nome é Leon Denis e ele nasceu na cidade de Foug, na França, no dia 1º de janeiro
de 1846. Leon Denis era uma criança especial. Ao completar 8 anos, sua mãe Anne Lucie o ensinou a ler e a escrever, tornando-se ele um grande amigo dos livros. Quando Leon fez 9 anos, eles se mudaram para a cidade de Estrasburgo e logo depois para Bordeaux. Seu pai foi ser empregado na Casa da Moeda de lá. Leon precisou ajudar a deixar as moedas bem brilhosas e limpinhas, e com isso aumentar o salário que era usado nas despesas da casa e para cuidar de mamãe Denise. Algum tempo depois, o Sr. Denis foi tomar conta de uma estrada de ferro no sul. Mais uma vez precisou da ajuda do filho, que cuidava da correspondência. Por causa disso, Leon deixava de fazer a coisa que ele mais gostava, que era ir à escola. Na cidade de Tours, para onde Leon se mudou aos 16 anos de idade, as coisas foram diferentes. Ele conseguiu voltar a estudar à noite, enquanto de dia trabalhava em uma cerâmica. Nunca abandonou seu sonho de conhecer o mundo. Por isso, desenhava mapas do céu, sonhando com as viagens que ainda iria fazer. 2 anos depois, quando tinha 18 anos, passando por uma livraria, viu um livro que mudou toda a sua vida. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Que maravilha, pensou ao folhear aquele livro. Leon levou o livro para casa e tanto ele quanto sua mãe Anne Lucie ficaram encantados com o que leram. O que nos importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos, quais são os nossos destinos, o porquê da vida. De tanto amar os livros, Leon Denis se tornou escritor e escreveu obras maravilhosas que encantaram a todas as pessoas, fazendo esse trabalho até ficar bem velhinho. O Porquê da Vida foi o seu primeiro livro publicado. Mamãe Anne Lucie cuidava para que Leon não fosse interrompido enquanto trabalhava. Ela o amava muito e Leon retribuía esse amor, escrevendo longas cartas a ela, quando estava fora de casa divulgando os livros que escrevia. Com 80 anos de idade, Leon Denis, totalmente cego, escreveu com a ajuda de sua secretária Claire o livro O Gênio Céltico e o Mundo Invisível, dando assim um grande exemplo de sua perseverança e força de vontade. E para falar de tudo que aprendeu, principalmente no Livro dos Espíritos, ele se transformou no maior orador de todos os tempos. Seu sonho de viajar se tornou realidade, tornando-o conhecido na França e em outros países. Leon Denis foi o maior divulgador da doutrina espírita que o mundo já conheceu. Leon Denis, criança como você, gostava de aprender da natureza e de fazer amigos. Sua vida foi um exemplo de estudo e trabalho, assim como eu espero que seja também a sua vida, que irá conhecer através desse livro um pouquinho da história desse grande homem de bem. Fátima Moura. Viram, amiguinhos, que legal o livro da Fátima Moura, contando para a gente a história desse homem tão importante para a nossa doutrina, que apesar de todas as dificuldades que enfrentou desde pequeno, ele nunca desistiu e sempre foi uma pessoa alegre, que amava a natureza, amava a juventude e que trabalhou até o final da sua vida pela divulgação da doutrina espírita. Um pouco antes de morrer, ele falou para a secretária que o ajudava, a Georgette, falou assim, já com muita dificuldade para respirar, para falar, ele disse, é preciso
terminar, resumir, concluir. Isso ele disse em relação a um trabalho que ele estava fazendo num livro que era uma biografia do Kardec. Então, o Leon Denis é um grande exemplo para todos nós, não é, meus amiguinhos? E ele mesmo resume a sua missão através destas palavras que a tia vai ler aqui. Vejam bem. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o espiritismo ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Que coisa linda, né, meus amiguinhos? E vocês viram? Ele, mesmo com todas as dificuldades, desde pequenininho, já gostava de estudar, gostava de ler, mas era difícil para ele, porque ele precisava trabalhar para ajudar os pais. Quando ele ficou grandinho, é que ele conseguiu frequentar a escola, né? Porque ele aprendeu a ler em casa com a mamãezinha dele. E aí ele trabalhava de dia, estudava à noite. E quando conheceu o Livro dos Espíritos, ele teve certeza que aquele era o caminho. E ele disse assim, quando ele conheceu o Livro dos Espíritos: nele encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. Vejam que espírito inteligente, esclarecido, que aos 18 anos se encanta com o Livro dos Espíritos e se transforma no grande apóstolo do Espiritismo, no continuador do Kardec, que saiu pela França e pelo mundo afora, apresentando a doutrina para tantas pessoas. É um grande exemplo para todos nós, não é verdade, meus amiguinhos? E mesmo apesar dos seus problemas de saúde, que ele tinha alguns problemas de saúde, problemas relacionados à parte intestinal, problemas de visão, porque desde cedo ele lia muito em casa, ele estudava sozinho à noite, naquela época não tinha energia elétrica, a iluminação era fraquinha, com aquela luz de vela, e ele foi assim comprometendo a sua visão. E em um momento da sua vida, já lá pelos 60 e poucos anos, ele começa a perder mesmo a visão e chega a ficar totalmente cego. E vocês pensam que ele desistiu de escrever, de responder às correspondências que ele recebia, de esclarecer as pessoas? Não, ele não desistiu. Ele aprendeu a ler através do braille, que é um sistema de leitura e escrita para as pessoas que não enxergam. Vejam quanta determinação, quanta força de vontade, não é, meus amiguinhos? E para terminar a nossa conversa, a tia vai ler uma frase do Leon Denis que é muito importante e que deve servir de exemplo para todos nós. Ele diz assim: não basta crer e saber. É preciso viver sua crença. Isto é, colocar na prática cotidiana da vida os princípios superiores que adotamos. O que ele quis dizer com isso? Que não basta só conhecer as coisas, aprender as coisas, entender as coisas, que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo de bom que nós aprendemos. E assim, meus amiguinhos, a tia vai deixar um convite para vocês. Que tal nós colocarmos em prática o máximo que a gente puder todos os ensinamentos da doutrina espírita? Seria bem legal, não é?
Então, colocar em prática a caridade, a humildade, o amor, a disciplina, o estudo. Vejam quanta coisa, o perdão, a bondade, o amor ao próximo, a nós mesmos, a Deus. Vejam quantas coisas importantes que a doutrina espírita vem nos ensinar. Mas nós precisamos colocar cada vez mais todos esses ensinamentos em prática. Sempre lembrar de Jesus, de tudo que ele veio nos ensinar e procurar fazer todas as coisas em nossa vida, todas as nossas ações, procurar basear a nossa vida nos ensinamentos de Jesus. Então, nós devemos sempre perguntar para nós mesmos assim: será que Jesus gostaria disso que eu estou querendo fazer? Ou disso que eu fiz? Será que Jesus ficaria feliz? Será que isso é bom para mim? É bom para as pessoas que estão próximas a mim? Então, vamos procurar, meus amiguinhos, sempre colocar em prática os ensinamentos da nossa querida doutrina espírita, do nosso querido Mestre Jesus, porque assim nós vamos fazer as pessoas felizes, Jesus vai ficar feliz, Deus, que é o nosso Pai maior, vai ficar muito orgulhoso de nós. E nós, com certeza, seremos muito felizes. Tá bem, meus amiguinhos? Vamos fazer a prece? Deus, nosso Pai querido, Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, espiritualidade, amiga que nos ampara, que nos assiste, nós pedimos a permissão para encerrar a nossa aulinha de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, amparando toda a humanidade, Senhor, abençoando cada lar aqui representado, todas as pessoas que estiverem assistindo a essa aulinha. Fique conosco, Senhor, em nossos corações e sempre nos guiando para o caminho do bem. Assim seja, graças a Deus. Então, meus amiguinhos, hoje nós vamos encerrar a nossa aulinha mais uma vez com o nosso coraçãozinho verde. Um beijo no coração de vocês, meus amiguinhos, e até a próxima. Tchau!